São 6 horas da manhã. Estou aqui para mais um vídeo com uma mensagem para você que me acompanha por aqui. Espero que esse vídeo possa te tocar. Hoje eu estarei contando um pouquinho da minha experiência no sentido de sinais de Deus. E cada tempo é um sinal diferente e uma palavra diferente, né? Depende da nossa situação e, inclusive, é isso que eu quero estar esclarecendo. Talvez o vídeo não seja para você neste tempo. Talvez você vai precisar dele daqui uns dias. Então, depende do discernimento do seu contexto de vida. E, claro, o que eu disser aqui pode ser confirmação para aquilo que você já vive e que o Senhor já tem te dito no secreto, na sua oração pessoal. Eu digo isso porque nos vídeos anteriores eu falei de experiências minhas sobre coisas que estavam acontecendo e o Senhor estava me pedindo para mudar de lugar. Como que eu soube que Ele estava me pedindo para mudar de lugar com aquelas situações que aconteciam? Era justamente porque eu estava em oração e Ele vai dando passos, Ele vai nos dando direções. Não é simplesmente do nada. Então, agora, nessa situação que eu vou contar hoje, há umas 2 semanas atrás, aconteceram outros sinais. Eu poderia bem, se eu não tivesse oração, interpretar, o Senhor está me pedindo para sair daqui de novo. Não, não é isso. Era porque eu estava em desobediência e fugindo do propósito dele, né? Então, assim como Jonas, ontem mesmo eu estava revisando o meu caderno de oração e parei nessa palavra, até sorri, porque eu falei, o Jonas sou eu, nesse tempo agora, porque o Senhor me pedia muito forte, inclusive não é de hoje mesmo, desde o início do ano, quando eu vim para cá, para Tocantins, no fundo eu já sabia o que o Senhor já tinha me dito, só que eu estava com medo e não estava obedecendo. E ontem, ao ver essa passagem da história de Jonas, eu me identifiquei de novo, mas veio muito mais forte, né? O Senhor falando que as coisas que estavam acontecendo comigo há semanas atrás, mexeu no meu financeiro, né? Tudo de uma vez, numa mesma semana, era o Senhor dando sinais de turbulência na minha vida, porque eu não estava obedecendo aquilo que Ele me pediu. Isso pode estar acontecendo com você também, neste exato momento. Eu tinha, vamos dizer, uma renda, só que aconteceu tudo na mesma semana em que minha filha também perdeu o trabalho, que eu contei já para vocês por causa de assédio. E com isso, eu, na verdade, assim que aconteceu, eu já me liguei logo, porque as coisas acontecem tudo de uma vez. Tem coisas que são normais, é claro, acontecerem, né? É normal acontecer, porque na vida a gente, né, estamos vivos, tudo acontece. Mas quando é muito frequente, aí pode ser alguma mensagem de Deus. Ou também do contrário, se a gente não está com Deus, as coisas acontecem como se fosse uma maldição. Só que no caso de maldição, na minha percepção, são coisas mais graves que nos acontecem, né? Como chegar até a morte, né? No caso, tragédias e tal. Quando é frequente. Dentro de uma família, por exemplo, você pode notar que ali tem alguma coisa errada, alguma coisa de maldição. É outro caso, não é o caso de hoje que eu estou falando para vocês. Então, tem várias coisas. Como é que você sabe? É entrando em oração. Quando você perceber que tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo, você vai entrar em oração e pedir a Deus o discernimento. E peça a Deus. Não saia falando para os outros o que está acontecendo comigo, isso e aquilo. As pessoas normalmente não entendem também, porque a vida dela pode estar pior do que a sua.
nessa situação. A gente entra em oração, o Senhor vai nos dando palavra, peça na palavra. Ele pode nos dar sonhos, como ajuda para o discernimento, pode mandar pessoas para nos falar, podem nos mandar um vídeo como este aqui, para complementar, confirmar aquilo que ele já te falou. Jonas, ele tinha uma palavra para poder falar a um povo em Nínive, e ele teimou e foi para Tarsis. Aconteceu uma turbulência no navio onde ele estava, a culpa era dele. Descobriram, discerniram que a culpa era dele, que não estava fazendo a vontade de Deus. Então, acontecerão turbulências até que você vá para onde Deus te chamou, onde Deus lhe quer, fazendo o que Ele te ordenou. E isso aconteceu comigo. E ainda bem que eu percebi rápido, por experiência, na verdade, Porque no início das minhas percepções de oração com Deus, eu não percebia os sinais. Agora sim, na hora que acontece coisas demais, até com as pessoas ao meu redor, eu já falo, Deus está lhe falando alguma coisa. Não é normal. Não é normal acontecer várias situações ao mesmo tempo. Tem alguma coisa que Deus quer que você perceba. Então, assim como Jonas, eu estava até um dia desse, fugindo de proclamar a palavra dele aqui no YouTube. Até que quando eu percebi as coisas acontecendo, até coisas simples, de dentro de casa, assim, tipo, na hora que eu achava que uma coisa ia dar certo, não dava e tal. E aí eu falei, tá bom, Senhor. Agora, aí eu peguei meu caderno, fui ler, reler para ter certeza daquilo que, na verdade, ele já estava no meu coração, o que estava teimando. É engraçado que saiu essa palavra umas 2 vezes para mim em oração. Quando eu falava, Senhor, eu quero saber o que é que tu queres de mim, eu quero viver com propósito, assim como eu te pedi no começo do ano. E aí ele mandava a palavra de Jonas, que eu, em vez de ir para onde ele tinha mandado, eu estava indo para outro caminho. E eu achava que mesmo assim, eu falei, não, Senhor, mas eu estou fazendo no presencial, eu estou indo visitar família, eu estou fazendo algo na igreja. Mas, na verdade, eu me sentia ainda faltando alguma coisa. Não estava saciando ainda, nem a minha alma e nem a vontade de Deus. Então, eu resolvi obedecer quando eu realmente percebi. Aí eu falei com o Senhor, tá bom, eu vou com medo mesmo, porque na verdade a gente tem medo, A nossa desobediência não é assim, nem sempre é por maldade, é justamente porque a gente tem medo. A gente tem medo porque a palavra é de Deus, não é nossa, não é uma palavra de qualquer pessoa. Aí tá uma coisa que eu lembro, e colocando num contexto da nossa vida prática, Você pode reparar que toda pessoa escolhida aí na sua comunidade, paróquia, comunidade de vida em Deus, sua igreja, toda pessoa que é escolhida para um ministério, ela tem medo. Até que ela aceite, ela fica se resistindo. Mas quando ela aceitar, você pode reparar, essa pessoa dá frutos. Do contrário de quem é oferecido, a pessoa que fica se intitulando, eu sou pregador, eu sou ministro de música, vocês me chamem, levanta o dedo. Essa pessoa não é escolhida. Porque o escolhido, ele tem medo, ele não quer se jogar. E uma coisa também que eu aprendi dentro da renovação carismática católica, é que nós, quando somos chamados, por exemplo, a ser pregador, é para ser chamado. Não é para a gente sair se oferecendo. Uma vez eu vi numa formação e eu achei isso muito interessante, porque é Deus quem chama e usa pessoas para lhe chamar. Não é você que chega se oferecendo e se intitulando que eu sou isso ou eu sou aquilo. Por quê? O chamado de Deus é isso. E é bom porque
acontece confirmações para o seu próprio ministério. Acaba que Deus confirma nas pessoas te chamando aqui ou acolá. E a gente vai, às vezes diz não, querendo dizer não, querendo fugir. Mas quando a gente vai, mesmo com medo, a gente vê que dá frutos. Uma vez eu fui a uma formação em Goiânia, lá tinha um religioso, eu lembro o nome dele, é Frater Lucas. Eu acho que ele é de São Paulo, eu não sei bem. Sei que ele foi para lá. E ele falou uma frase que chamou a atenção. Com relação aos serviços dentro da igreja, ele disse que a igreja é lugar dos escolhidos e não dos oferecidos. E essa frase eu até anotei no meu caderno, eu achei muito interessante, porque isso Deus já estava me colocando no coração. E é verdade. Você vê que quando uma pessoa é oferecida, ela é uma tragédia. Tipo assim, eu não tenho dom de música e de repente eu quero porque quero cantar. No momento de oração, as pessoas estão concentradas na oração e aquela pessoa, às vezes, ela é destrambelhada para cantar. O que acontece? Ela vai atrapalhar a oração de todo mundo. Onde é que vai ter fruto que Deus quer aí? Não tem como. Eu mesmo, eu falo por experiência própria, já fui muito atrapalhada dentro da igreja. E a gente, em vez de sair de lá maravilhada, a gente sai de lá chateada por causa da pessoa ter atrapalhado a gente na oração. E a pessoa vira comentário ruim na boca de todo mundo, por ela ter sido inconveniente em muitas horas, em muitos momentos. Por quê? Não é o chamado dela, não é o dom dela. E ela teme em ficar ali na frente, porque quer estar num lugar que para ela é um lugar de honra. E é uma coisa que a pessoa que tem um chamado, ela não se importa, ela não quer o lugar de honra. Inclusive, ela quer fazer serviços escondidos. Eu lembro que toda vez, aliás, até hoje eu sou assim, toda vez que vai ter alguma coisa na igreja, eu sempre falo, pessoal, me dá o serviço que eu quero ficar escondida. Eu lavo o banheiro, eu arrumo, limpo aqui, limpo acolá, posso ir para a cozinha, que ninguém, né, nem olha, mas para frente eu não quero. E aí, um dia desses eu fui a um retiro, ou seja, em junho, acho que foi em junho, e um pregador veio e eu pedi ao Senhor que me confirmasse e falasse comigo sobre o meu chamado. Um pregador, ele ele fez a pregação, conduziu a oração e foi em cada pessoa que ele sentia no coração para entregar a palavra, né, profetizar. O Senhor estava revelando algumas coisas e veio até mim e falou que eu devia parar de me esconder, porque o Senhor, ele me chamava para ser pescadora de homens. E não era mais para eu ficar escondida. E aí eu ainda estava relutando ainda, né? Mas depois eu fui entendendo que saía também muita palavra para mim, que uma lâmpada, ela não é para ficar escondida, né? E sim colocar no lugar alto para iluminar a todos. E que o Senhor estava me preparando para resplandecer a glória dele. Não sou eu, não é a minha. E então, a partir do momento que eu entendi, semana passada, eu falei para o Senhor, Senhor, então tá, eu vou fazer vídeos para tua honra e glória, para que a tua palavra chegue, que a minha experiência, meu testemunho chegue às pessoas que tu queres. Mas eu não vou pedir like, eu não vou pedir inscritos, o Senhor vai mandar pessoas segundo o teu coração. Essa parte é o Senhor quem faz. Eu não vou fazer isso. Eu só vou proclamar a tua palavra do jeito que tu pedes, pode ser? E assim está sendo. Eu não vou fazer isso. Porque eu sei e tenho no meu coração que a minha missão é simplesmente falar dele. O resto é ele quem faz. O resto será a consequência de tudo aquilo que a minha obediência a ele puder fazer. Então é isso que nesse vídeo de hoje você possa discernir bem. Em oração é sempre a oração. O que a oração não resolver, eu não sei mais o que resolve. Porque diz também na palavra que a gente tem que orar sem cessar. Então, oremos sem cessar.
na alegria, na tristeza, quando tá bom, quando não tá bom, porque é na oração que Deus vai lhe responder. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, é na oração. Então é isso, acho que é isso que eu precisava falar para você hoje, da parte de Deus. Espero que esse vídeo tenha tocado o teu coração e te dado uma direção, e que possa você ser também uma filha, um filho obediente, segundo o coração de Deus. Não fuja daquilo que Ele pediu para você fazer. Amém.